O caminho está definido, meus amigos. Sorteio das quartas de final realizado e o chaveamento já está pronto até a final. E quem se deu muito bem nesse sorteio foi o Napoli. Basicamente, o Napoli tem o caminho que sonhou, o mais viável possível para chegar na final histórica de Champions. Mas a gente vai falar um pouquinho de cada uma das partidas, começando pelo melhor confronto das quartas: City e Bayern de Munique. A gente de cara vai ter um jogo que poderia muito bem ser a final da Champions. De um lado, a máquina do Guardiola, com o bônus, a peça que faltava, que é o Haaland, um time extremamente dominante, que gosta de ter a posse a todo momento, que impõe uma pressão alta muito forte, que sabe jogar com a bola e tem melhorado cada vez mais sem, e de quebra com o artilheiro nato, um cara capaz de fazer 5 gols em um jogo, um cara que tem mais gols do que jogos na temporada até aqui, que é o Haaland, contra uma engrenagem muito bem montada do Nagelsmann. O Bayern extremamente veloz, capaz, um time que também tem uma pressão alta muito forte. Eu acho que esse pode ser o principal ponto desse jogo, a pressão alta e a capacidade de sair dela, porque ambos os times têm essa característica muito bem definida de pressionar o adversário na saída, de querer roubar a bola, já não perde, pressiona, e quem conseguir se livrar melhor disso vai ter um ponto muito importante nesse jogo. O Bayern também com a característica de jogar pelos lados do campo, muita velocidade, com as pontas, com o apoio do Davies pelo lado esquerdo. Um jogaço, um confronto assim, como eu disse, poderia ser muito bem a final, e que a gente já teve a felicidade de ter nas quartas. E muito melhor ainda para os adversários, porque já cai o que poderia ser um finalista, o que era um dos dois favoritos da Champions. Na minha opinião, era Bayern em primeiro e City em segundo, já vai cair por terra nas quartas. E no mesmo lado da chave, Real Madrid-Chelsea. Quem passar entre City e Bayern pega ou Real ou Chelsea. Isso melhora muito mais a vida ainda de Benfica, de Napoli, mas a gente vai chegar lá. Real e Chelsea promete ser um jogo interessante. O Real, nesse momento, é favorito, com uma boa margem, eu diria que 70% a 30%. O Chelsea tem um mês para se recuperar, é um time que está ainda tentando adquirir o entrosamento ideal, um time com muitas peças novas em primeira temporada. O Félix, o Mudryk, o Enzo Fernandes, é um time que se reformulou para essa temporada e que parece ser muito mais um time para o decorrer dos próximos anos, cheio de promessas, cheio de grandes jogadores jovens, do que para agora. O Graham Potter é o técnico muito questionado, tentando encontrar a fórmula ideal para o time, vem melhorando durante a temporada, mas ainda não está pronto. E você não está pronto para pegar um time como o Real Madrid num mata-mata de Champions é muito complicado. O Real é instável na temporada, fez jogos excelentes e fez jogos ruins. Tem jogos que foi muito bem ofensivamente, que a engrenagem funcionou muito bem, e outros que ficou abaixo. Característica principal: velocidade, jogar no contra-ataque com o Vini, aplicar uma pressão alta também tem sido uma característica que o Real tem tentado implantar. Mas para uma eventual classificação do Real, obviamente o jogo passa por Vini Júnior e Benzema. O Vini sendo o principal destaque da temporada, o cara que decide os jogos, o cara que tem a capacidade do 1 contra 1, o lance individual, a jogada em velocidade, em transição rápida, com o meio campo procurando bastante ele. E o Benzema também, esse cara que consegue decidir jogos com alguns toques na bola, um baita de um finalizador, bom posicionamento, experiência. Confronto também que o melhor do gosto é também a próxima fase, quem passar pega o City ou Bayern. E entre esses quatro, basicamente, estavam os três principais favoritos: City, Bayern e Real. O Real brigava bastante com o Napoli, mas dá para colocar ele como o terceiro favorito. Eles vão se eliminar entre si, um deles só chega à final, e no outro lado da chave, a felicidade extrema das outras quatro equipes, principalmente do Napoli. A gente tem Milan e Napoli, uma das quartas de final, um caminho que abre possibilidades demais para o Napoli. O Napoli hoje é mais time que o Milan, tem jogado melhor que o Milan, mais regular. No campeonato italiano, que os dois se enfrentam, o Napoli está 18 pontos de vantagem do líder, então é uma vantagem assim muito grande na temporada como um todo. Um Napoli de futebol ofensivo, de pressão, que gosta de jogar com a bola, do Kvaratskhelia do Osimhen passando uma temporada fantástica, contra o Milan, que é muito mais um time para o futuro do que para agora. É um período de transição, um período de recuperação para o Milan voltar a ser aquele time que sempre figurava entre semi, entre final de Champions. O Maldini sabe disso, jogadores jovens como Rafael Leão, Brahim Dias, Theo Hernandes. É um time que eu acho que vai ser muito mais para daqui 2, 3 anos do que para agora. E com a regularidade do Napoli e com a capacidade que o Napoli tem de ser ofensivo, de criar jogo, eu acho que passa o lado azul desse confronto.
eu poderia colocar assim um 75 a 25%. Nunca se sabe. É um confronto tradicional italiano, mas eu acho que o Napoli tem boas condições de passar e de inclusive chegar na final. Porque no outro lado a gente tem Benfica e Inter de Milão. Eu acho que é uma boa capacidade também para o Benfica. É um time que joga um futebol bem interessante, com peças jovens e tal. Um time que não tem o mesmo poderio em elenco que o Inter de Milão tem, mas que conta com uma temporada muito forte do Gonçalo Ramos, o Rafa Silva jogando bem, você tem um meio campo ali interessante, o Antônio Silva na zaga fazendo boas partidas, o próprio Vlaco Dimos agarrando bem no gol. E a Inter de Milão conta com um projeto também de recuperação, de tentar sempre aparecer mais ali em quartas, em semi. Tem dado inicialmente certo, mas, por exemplo, contra o Porto teve dificuldade, quase sofreu 1-0 ali no segundo jogo, nos minutos finais, e poderia nem estar nas quartas de final. Teve dificuldade contra o Porto e eu acho que não passa do Benfica. Não tem mais qualidade individualmente entre as peças, mas a engrenagem do time do Roger Schmidt é muito superior. Eu acho que tem capacidade plena para passar, e a gente poderia ter um Napoli e Benfica na semifinal, que seria muito interessante de ver. Alternativo, que ninguém apostaria no início da Champions, mas que entre esses 4 do lado de cada chave são os que apresentam o melhor futebol. Sorteio extremamente interessante, que abre portas para as zebras, para surpresas, Napoli e Benfica, que mostra um futebol italiano forte. Quem sabe pintar um Milan e Inter surpreendente na semifinal também. Acho difícil, mas é possível. E do outro lado, os principais favoritos, os 3 principais, vão se degladiar por uma vaga. E a gente tem já como principal confronto destacado o melhor para assistir, City e Bayern. Vamos ficando por aqui, agora é aguardar. Os jogos que acontecem no mês que vem e promete demais. Valeu, tamo junto, se inscreve no canal se você gostou. Perdão pela voz de sono. Até o próximo, tchau.